A gente traz uma mensagem muito poderosa, eu concordei, fiz o estudo com base nisso. Vamos ler aí os primeiros versículos do Salmo 127? Está tudo certo aí, tá, né? Vamos lá todos nós? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém? Como é bom dormir bem, né? Às vezes a gente fica preocupado da insônia, né? Às vezes a gente está com alguma coisa na cabeça, alguém aqui já ficou sem dormir? Não conseguiu dormir? Acontece, né? A palavra de Deus está dizendo que é inútil a gente ficar com essas preocupações se a gente não deixar Deus estar à frente da nossa vida, né? Essa é a ideia desse cântico, né? Na verdade, esse cântico, ele é um cântico de romaria. Não é do Romário jogador, não, tá, gente? Romaria de caminhada, né? De romaria que nem os católicos fazem no dia 12 lá para Aparecida do Norte. Às vezes tem umas romarias, né? O povo de Israel fazia muita romaria para Jerusalém. E é interessante que no caso aqui, né, que esse salmo ele é um canto de romaria escrito pelo rei Salomão. Então a gente estudou 2 salmos de Davi nessa série de estudos. A gente estudou dois salmos da família de Corá. A gente estudou um salmo de Moisés e agora vamos estudar um salmo do filho de Davi, do rei Salomão. São 150 salmos. A ideia, meus irmãos, não é só você aprender um pouco sobre salmos, mas é você entender que é uma leitura muito importante para a sua vida. Se você está com alguma dificuldade, certamente vai ter um salmo para você, para te ajudar. Então, o salmo é uma leitura que você pode ter constantemente na sua vida. Não sei o que, não sei, pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Né? Já me perguntaram isso. Eu não conheço a ler a Bíblia. Como é que eu posso fazer para ler a Bíblia? Eu sempre aconselho você a começar a ler a Bíblia pelos Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Né? Você lê esses textos, né? Porque ele fala de Jesus. Depois você pode ler Atos, né? Depois ler João. Mas Salmos é um livro que você pode ler qualquer tempo, entendeu? Você pode escolher um livro um dia e ler 1 por dia, 2 por dia, 2 por semana. A ideia desse estudo foi que você entendesse como é importante os Salmos para a gente, né? E Salomão, no Salmo 127, né, é um cântico então, que ele fazia, ele quer dizer, o Salmo começa de uma forma contundente, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele está fazendo um paralelo aqui muito interessante, né, entre o que é edificação física e o que é edificação espiritual. Amém? Você tem a sua casa, onde você mora, a sua escola, né? Existe o local. Mas o que ele quer dizer? Se você não tiver o Senhor na sua vida, enquanto você faz isso, você vai perder, pode acontecer algo ruim para você. Por quê? Porque você está firmando as suas coisas em bens. E todos aqui já sabem, bens a gente pode perder. Você nunca teve experiência de perder algo seu? A gente perde na vida, a gente perde as coisas. Se você depositar toda a sua confiança naquilo, você pode se desesperar. Agora, se você vai construir na sua vida, mas o Senhor é a base de tudo, aí você tem, né, algo que você sabe que o que é importante na sua vida é Deus e não as coisas. Até porque Deus é dono de tudo, amém, gente? Deus é dono de você também, de mim. Ele é dono de você, queira você ou não, ele te escolheu. Esse salmo, ele está no dilema de 2 realidades, então, a construção e a segurança. Uma coisa é uma segurança de uma casa, outra coisa é a construção de uma casa, outra coisa é a segurança que você tem em Deus. Eu já fui assaltado, já entraram na minha casa. Mesmo você tendo alarme, mesmo você tendo, né, fazer a sua parte, mas o Senhor protege o meu coração. Essa é a diferença entre construção e segurança. E quando eu falo de segurança aqui, não estou falando de dispositivos, né? Câmera. Tem câmera na minha casa também. Tem segurança, mas o que quer dizer é a segurança que você tem em Deus. Você fica inabalável. Essa é a ideia, né, do dilema desse texto que Salomão escreve, né? E nada disso tem sentido e eficácia. Nada que nós temos tem sentido e eficácia se nós não tivermos comunhão e relacionamento com Deus. Você pode ter um monte de coisa, mas se você não tiver relacionamento com Deus, você vai ser uma pessoa ainda incompleta. Tanto é que muitas pessoas com muitos recursos, com muito dinheiro, com muita fama, muitas vezes tiram a própria vida, muitas vezes vão para as drogas, elas não estão alheias a isso. Por quê? Porque ter dinheiro e ter coisas, né, a Bíblia mesmo fala que eu não tenho também tanto dinheiro que eu esqueça do Senhor, nem tão pouco que eu precise roubar, né? Mas que a gente tenha, né, um equilíbrio na nossa vida. Mas de qualquer forma,
Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Ele te dá esse equilíbrio em nós coisas. Esse salmo fala exatamente sobre isso. Se o Senhor não edificar a cidade, não adianta guardar. Não adianta ter a segurança na cidade se Deus não for o Senhor dessa cidade. É o que Salomão entendia, né? E olha que Salomão, ele é o grande construtor de Israel. Você sabe disso, né? Que Davi foi o grande guerreiro. Ele entregou o reino para o seu filho Salomão. Mas quem construiu o templo foi Salomão. Então, você não acha que o Salomão ele tem toda a propriedade de falar isso? Porque ele construiu talvez uma das grandes maravilhas da época. Só o Edir Macedo, né? Você falou isso, né? Só o Edir Macedo que repetiu a obra de Salomão lá em São Paulo, né? Se você quiser visitar lá o templo de Salomão, você vai ver que até o selo do Lula ele trouxe lá. De qualquer forma, você entende a importância de Salomão, um rei poderoso, sábio, que construiu o templo e falou assim: olha, isso aqui não é mais importante do que eu ter relacionamento com Deus. Amém? Quando uma pessoa se inscreve, né, que tem tudo isso e de sobra, e ele reconhece que Deus é importante na vida, faz toda a diferença. Então nós sabemos que existem pessoas que elas são referência para nós. O que esse salmo está dizendo é que, apesar dessas pessoas, nós temos que ter Deus como a nossa maior referência. Vocês concordam com isso? Né? Essa é a questão. O edificar aqui não se refere apenas à construção física, mas também ao esforço humano em geral. Né? Tudo que você faz pode ser entendido como nossa vida pessoal, a família, a comunidade, tudo que você constrói. Né? Você não constrói só casa, você concorda? Você constrói família. Eu soube que o Marquinhos vai ser papai, né, com a Ana, né? Parece que ela está grávida. Né? Isso é uma construção de vida. A pessoa vai ter filhos e vai evoluindo. Então, o vigiar a cidade, por sua vez, simboliza a busca de segurança e prosperidade. Porém, o salmista nos alerta que para não confiarmos exclusivamente na nossa capacidade, porque daí se nós fizermos o que o Salmo está dizendo, nós teremos uma vida com propósito, uma vida útil. Né? Esse é o tema aí da palavra de hoje, né? Vida útil. Você não quer ter uma vida útil? Você sabe que as coisas têm vida útil, não tem? Assim, você compra lá, ela tem vida útil, né? A gente está com 20 anos de casamento e algumas coisas da minha casa já está com a vida útil acabada. A gente precisa trocar, né? A geladeira, algumas coisas vão acabando. Na verdade, a vida útil é assim, a pessoa não dura para sempre. Dizem que ninguém vira, né? Ninguém vai virar semente. A vida útil que Deus está falando aqui não é o seu tempo de vida, mas também é. Só que ele se estende para a eternidade. Eu sempre falo isso, não se esqueça que a sua vida é diferente de muitas pessoas do mundo, no sentido bom, porque você é um ser eterno, amém? Deus te livrou da morte eterna. Porque todos são eternos, só que uns vão enfrentar a morte eterna e outros vão ficar eternamente com Deus. De que lado você está? Você quer enfrentar a morte eterna, que você é eterno? Ou você quer viver a eternidade junto com Deus? Eu quero viver a eternidade junto com Deus. Então você é um ser eterno. O que você está construindo aqui, meus irmãos, e nós sabemos disso, vai ser uma continuidade que você vai construir na eternidade. Você não está sem propósito aqui. A sua vida, Mércia, ela começou recentemente na fé, mas ela vai ter uma eternidade para ser vivida com Deus. Você crê nisso? Então é só uma parte do processo. Às vezes demorou demais. Não demorou demais. Porque a gente está vivendo a menor parte da nossa vida, que é a vida aqui. Depois nós vamos viver a nossa eternidade com Deus. Por isso, que tudo que a gente plantar no reino de Deus, a gente vai colher na eternidade, amém? Olha como é importante isso. O que você planta no reino, o que é semente eterna, você vai colher na eternidade. Ou você vai levar suas coisas? Não vai. Gente, eu lembro de Alexandre Grande. O Alexandre Grande, quando ele foi morrer, ele falou assim, o seguinte: ó, meu velório vai ser diferente. Sabe o Alexandre Grande? O grande grego que conquistou, o imperador dele, né, que conquistou várias coisas. Na hora de ele falou assim: ó, está chegando a minha morte, eu quero o seguinte, eu quero que na frente do meu cortejo vão jogando tudo quanto é moeda de ouro e de tesouro que eu tenho. Porque quando você morre, você leva o seu dinheiro? Não, ele pediu para jogar. Outra coisa que ele pediu era o seguinte: ele queria que o caixão dele tivesse uma abertura e os braços dele ficassem esticados para fora do caixão. Era o pedido dele, né? Deve ter sido horrível esse velório do Alexandre Grande. Por quê? Porque ele falou assim: olha, para todos vejam que da mesma forma que eu cheguei no mundo com as mãos vazias, eu parto com as mãos vazias. Essa é a ideia do Alexandre Grande, né? É uma ideia esquisita. E eu quero que os meus médicos sigam o meu cortejo, para entender que não há médico que resolva quando chega o seu dia de morte. Foi ele que quis fazer.
Então, assim, a eternidade, e mesmo Israel sendo uma cidade, Israel vivendo um momento muito bom, que é o rei Salomão, gente, o reinado de Salomão foi o reinado mais próximo de Israel. Ninguém guerreou com Israel, ele foi superior a todas as nações próximas dele. Salomão foi aquele filho que herdou tudo do pai, sabe aquele herdeiro que não faz nada? Salomão foi esse. Mesmo tendo toda essa força, o povo de Israel, volte e meia aparecia um exército maior que eles. Eles eram provados, entendeu? Por quê? Porque Deus fala, não vou deixar esse povo achar que eles estão super bem, entendeu? Porque já vai subir, então ele mandava um exército, eles tinham que pedir, e o rei tinha que ir lá no templo orar. Deus trabalha assim com a gente, né? Assim podemos dizer que a preocupação deve ser um sentimento de ter Deus na nossa vida, dos filhos de Deus e das filhas de Deus. Não é a pessoa do mundo, as pessoas do mundo não estão preocupadas com isso. Eles estão só sentindo vazio. Agora nós não. Nós temos que lembrar que tudo que nós temos é de Deus. Então se você tem uma vida abençoada, não é por isso que vai esquecer de Deus. Continue firme, né? Certamente a preocupação de Salomão vinha da sabedoria que Deus deu para ele. Qual seria o dilema de um rei abastado, com um reino em paz, com todos os recursos para realizar o que quisesse e que possuía uma estrutura de segurança invejada por todo mundo? Você entendeu como era Salomão? A não ser o quê? A questão da soberba, concorda? Qual era o problema de Salomão? Se ele tinha tudo. O único pecado que ele poderia incorrer era o pecado da soberba. Ele achar que depois de tudo que ele conquistou, que ele não precisava mais de Deus. Então ele escreve esse salmo e fala: não importa o que eu tenho, não importa o que eu construí, não importa onde está a minha vida, mesmo que esteja bem, eu quero dizer aqui que Deus é mais importante que tudo isso. Amém? É inútil se você fizer tudo isso sem Deus. É inútil, né? É algo assim que é de se pensar, né? E nós temos aí, nós estamos em obras, né? Já viu aquele negócio que a gente está dirigindo na estrada, aparece lá, ó, obras, a tantos metros? Eu e você e a nossa cidade, todos nós, assim como no tempo de Salomão, nós também estamos em construção, em obras, pessoas sendo, né, construindo a sua vida. Você não está no mesmo emprego que você começou hoje, tenho certeza. Você não está na mesma casa, às vezes, algumas pessoas podem estar, mas nem todas. Você vai construindo, e a sua vida, ela tem, né, um caminhar. Nós temos sonhos. A própria sociedade que a gente vive, né, nós vemos como a cidade vai crescendo. Quem mora muito tempo aqui em Campo Grande sabe como cresceu o Campo Grande, não é? As ruas, os locais. Por exemplo, aqui na frente, né? Há muitos anos atrás, sempre foi a Renda Universal? Sempre. Não, o que era? Era uma feira. Aqui era uma feira. Hoje talvez aquela mesma feira que está ali, ali mais para baixo. Mas a cidade ela não para. Olha só a diferença. Antes o pessoal vinha lá, saía das festas e comer alguma coisa aqui no centro. Com certeza faziam isso, né? Uma sopa, alguma coisa. Mas a cidade está em crescimento, as nossas cidades. Então Campo Grande e outras cidades buscam crescer e desenvolver. A pergunta queria que você raciocinasse. Em que ou em quem temos confiado para a edificação e proteção da nossa vida e da cidade em que vivemos? Quando você está construindo a sua vida, realmente você está colocando tudo isso, né, aos cuidados do Senhor? Muitas vezes a gente esquece disso, né? Então, assim, a cidade é um espaço de oportunidades, também de desafios, ritmo acelerado, diário, né, constantes pressões para garantir segurança. E esses esforços às vezes parecem inúteis, não parece, gente? Não parece que a gente corre, parece que a gente não sai do lugar. Sem a presença de Deus, isso é inútil. Tem um estigma, né, que na década de 80, não sei se vocês lembram da banda Ultraje a Rigor, ela fez essa música aqui, ó. A gente não sabe, está escrito igual eles falaram, tá, gente? Não é que eu estou falando errado, não. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Por que eles falam isso? Porque realmente, às vezes, parece que existe um estigma, né? Que nós não temos utilidade, às vezes, que nós nos sentimos inúteis. Não é que você... Não estou falando que você é uma pessoa inútil. Estou falando que parece que as coisas fogem do seu controle. Será que a gente não sabe escolher presidente mesmo? Ou será que o presidente foi escolhido por outra pessoa? A gente não sabe até hoje, essa dúvida. Mas, o que eu quero dizer é que às vezes você não se sente inútil, porque eu me sinto inútil em relação a isso. A não ser que você comece a orar por isso, amém? Porque senão nós vamos nos sentir inúteis mesmo. Parece que a gente vai querer mudar
né? E as eleições são esse contexto. Nós sabemos exatamente quem vai ser eleito no próximo domingo? Será que vai ter segundo turno? Não está sabendo quem vai ter. Já tem muita gente falando isso e aquilo, né? Quem vai no segundo turno? A verdade é essa. Nós somos, parece que às vezes, inúteis. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas, no próximo domingo, a gente pode começar orando hoje, amém, gente? Nós oramos aqui para as eleições? Continue orando essa semana. Se você já orou pelas eleições, você viu que eu coloquei aqui, né? O solar gigante dele, né? É a sua cidade. Você sabe onde fica isso? Fica do lado da feira. Agora, escolher os nossos líderes, não adianta a gente depositar expectativa neles. Amém, gente? Se você depositar expectativa no político brasileiro, você vai se decepcionar. Entendeu? Deus está falando, se você não orar e não edificar esse político, e não orar pela vida dele, se você não pensar no espiritual desse homem, vai ser inútil o mandato dele. Amém? Eu não sei quem você vai votar, eu acho que cada um tem a liberdade disso, mas eu sei que você deve orar. Orar. Porque a prosperidade de Campo Grande depende para que nós sejamos prósperos. Então a gente precisa de líderes, né, e pessoas assim. Porém, é essencial lembrar que nenhum líder humano, por mais competente que seja, pode trazer a verdadeira segurança e prosperidade para a cidade. Amém? Não adianta você achar que não, esse candidato vai resolver tudo. Não adianta, você vai se frustrar. Não existe isso. A única pessoa que pode edificar uma cidade e a sua vida é o Senhor. A única pessoa que pode, no meio do deserto, fazer a sua vida ter que ser um oásis é Jesus. Se você está num governo ruim, se você acha que não é, mas você pode viver bem porque Deus te protege, amém? É a sua oração. Então a gente precisa entender isso, né? John MacArthur fala assim, ó, Deus, do Salmo 127, né? Deus é a base de qualquer esforço humano significativo. Sem Ele, mesmo as maiores realizações estão destinadas ao fracasso. Tudo o que fazemos para a sua glória é sustentado por sua graça. E somente por meio da sua intervenção que a nossa vida e trabalho encontram o verdadeiro propósito. Amém? Você está trabalhando? Amém? Você está construindo. Mas se não tiver Deus no meio dessa história, você vai se decepcionar. Você vai se afastar dele, você vai se perder, você vai se satisfazer com o que você tem. E isso depois de um tempo passa. Então os salmos e a cidade, né? O Salmo 127 nos aponta uma realidade espiritual maior, que é a dependência de Deus como fundamento de toda a edificação e sua segurança. A gente não cantou isso nessa música do Juliano Som? Eu vou construir a minha vida em Ti. É uma construção, mas toda construção parte de uma base. E se a base for boa, toda construção é boa. Se a sua base for Jesus, toda a sua vida vai ser produtiva, vai ser útil, vida útil. Uma vida útil é aquele que começa a construir sempre em Jesus. Foi assim que a gente viu nos outros salmos. Não, Salmo 46, Deus produziu Jerusalém contra os exércitos inimigos durante Ezequias. Salmos 48, também interveio garantindo segurança na liderança de Josafá. No Salmo 90, vimos que Deus confirma o trabalho das mãos, assim como Deus confirmou a obra de Moisés. Deus vai confirmar a obra das suas mãos. Deus vai abençoar a sua vida. Salmos é uma verdade, que Deus está no controle de todas as coisas, se você assim permitir. Um conceito muito importante é sempre fé e trabalho, né? Eu tive a oportunidade de estar em 2018 com o autor desse livro, que é junto com uma autora, que é o Timothy Keller, e ele fala uma coisa, gente: o seu trabalho está sempre ligado com a sua vida espiritual, não dá para você separar, amém? Fé e trabalho. Gente, do mesmo jeito que o trabalho transforma as coisas, a fé transforma as coisas. E você tem que ser um missionário, você tem que ser um líder do seu trabalho, ou na sua esfera. Você não trabalha, mas você está lá no bingo. Você tem que ser uma luz lá naquele bingo. Amém, Pérsia? Sabe, como? Falando com as pessoas, convidando, como você está fazendo, irmão? A Bernadette, né? Está aqui. Muito bom vê-lo de novo, viu, irmão? Eu acho que essa é a construção daquele que entende que onde você está, ali no posto, viu, Verusca? Você tem. Você não precisa ir para a África, quer dizer, nem você precisa ser uma pastora, você não precisa dizer eu tenho um chamado. Você pode cumprir isso no seu trabalho. Já pensou se todo cristão cumprisse bem o seu chamado, o seu trabalho? Quantas pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho? É muito importante, tanto é que o próprio
né, a urbanidade, a gente já mencionou isso, ela cresce mais do que a espiritualidade. É bem mais rápido. No entanto, Jesus nos lembra que se a nossa edificação espiritual não estiver firmemente enraizada nele, tudo que edificamos é em vão, como já vemos isso no Salmo. Né? O que o Timothy Keller fala? Vamos ler junto aí para vocês não ficarem com sono? Vamos ler? Sem uma profunda compreensão do Evangelho, vamos tomar nossa identidade e significado do trabalho, em vez de descansar em Deus e usar o trabalho como uma forma de servir os outros. Amém? Se você não entender isso, quer dizer que você é aquilo que você estudou. Tipo assim, você é um enfermeiro, essa é a sua identidade. Você é um profissional, você é uma policial rodoviária, entendeu? Essa é a sua identidade. Se você esquecer de Deus, o seu trabalho já diz quem você é. O que ele está dizendo aqui é que nós somos filhos e filhas de Deus. Esteja onde você estiver. Seja então um policial que saiba cumprir o seu chamado ali na polícia. Saiba na sua loja, como você conhece pessoas aqui com vida, você entendeu? Esse é o caminho mesmo, cada pessoa, onde você está. Porque se você não colocar a sua identidade em Deus, outra coisa vai ser a sua identidade. É isso que ele está falando aqui, né? Jesus é maravilhoso, né? Em Mateus 6, aliás, aqui ainda Jesus fala: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele fala também no sermão dele, termina o sermão dizendo assim: olha que importante isso, hein? Jesus faz o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte, e ele termina dizendo: quem ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, e a casa permanece firme. Agora, ele fala assim: as pessoas que ouvem o que eu estou dizendo, você está ouvindo aqui, todo domingo, as pessoas que ouvem o que eu estou dizendo e não colocam em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa onde? Na areia. Aí veio o mesmo vento, veio a tempestade, mas a casa caiu. Jesus está dizendo algo bem claro. Não é questão de construir, gente, é questão de colocar em prática as coisas que Jesus fala. Tudo que você viu aqui nessa série de Salmos. Eu creio que muita coisa você aprendeu. Espero que você aprendeu a buscar a Deus, a contemplar a presença dele. Que Salmo é importante para você ler, que é importante você olhar para a sua cidade. Salmos mostra isso. É importante você olhar pelo povo, pela comunidade, pela igreja. O Salmo te deixa alegre. Mas que, acima de tudo, você entenda que você precisa colocar isso em prática. Senão, em qualquer turbulência da nossa vida, a gente não tem base. Por isso que é importante onde nós estamos edificando. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. É isso que o Salmo está ensinando para a gente. Né? Eu acho que nós devemos, há uma promessa, né, em tudo isso que Jesus fala sobre isso, né, que quando edificamos nossa vida espiritual em Cristo, todas as demais áreas da nossa vida, incluindo físicas e materiais, estarão sob a proteção e provisão de Deus. Deus vai proteger a sua família, os seus relacionamentos, a nossa comunidade e todas as nossas conquistas materiais. Amém? Essa é a verdade desse salmo, né? Então, o que eu desejo que nós tenhamos, e vamos concluir, né, também para o final, né, da palavra, que nós possamos ter uma vida útil, né? E vida útil, assim como Jesus ensinou no Sermão do Monte, a nossa vida, ela deve, e a nossa casa, até mesmo a nossa cidade, só permanecerão firmes se estiverem nesse fundamento, né? Então, portanto, nos preparamos agora para as eleições, né, que estão chegando aí. As eleições, elas estão próximas aí, né? Que as decisões sejam ancoradas na verdade de que o reino de Deus e a justiça de Cristo são alicerces para tudo. Olhe por isso, para que os nossos políticos sejam alicerçados em Jesus. Queiram ele ou não, interceda por ele, porque é assim que nós podemos, né, ver. Então, o que a gente aprende dessa sequência toda aí, né? Que é a sequência que a gente, com o Senhor guardando a cidade, né? Se o Senhor guardar aí a cidade, e guardando a sua casa, né, a gente vai ter o quê? Uma vida útil. Lembra que eu falei do instrumento aí, dos equipamentos que têm vida útil? Pensa bem, o que é uma vida útil? Primeiro, uma vida proveitosa. Amém? É isso que eu desejo para todos nós, que nós tenhamos uma vida proveitosa. Que tudo que a gente possa curtir ali, que a gente possa
experimentar de bom, Deus abençoe a sua vida, que você aproveite a sua vida. Isso é ter uma vida útil, né? Você aproveite dela. Tem gente que tem tudo e não aproveita. Que você tem uma vida proveitosa. Outra coisa é que você tem uma vida produtiva, amém? Que você realmente possa se sentir útil, que você possa produzir, que você possa ver a coisa andar. Eu acho que é isso que a gente deseja, não é? Eu, pelo menos, desejo isso, né? No meu coração, eu quero ter uma vida que eu sinta que Deus está se agradando, né? E que Deus possa realmente agir assim na nossa vida, né? Que a gente tem uma vida eficiente, né? Um aparelho tem que ser eficiente, né? A nossa vida também pode ser eficiente. Sabe aquela vida que funciona? Uma vida que você traz verdades para a vida de outras pessoas. Que você tem uma vida eficiente. Quando Deus está com você, certamente você vai se sentir mais seguro. Você não vai ser uma pessoa insegura. Tem tantas pessoas aí inseguras, né? Tantas pessoas que poderiam estar até melhor, mas têm medo, não querem dar um passo a mais. Eu desejo para vocês, se esse salmo deseja isso, que você tenha uma vida de segurança. Que você conquiste os seus sonhos, amém? Que você possa caminhar em segurança, confiando em Deus está com você. Se você está num lugar seguro, você sabe, você põe o pé ali, é firme, você vai. E se você está na rocha, você está pondo o pé em Jesus. Você está andando esse caminho firme. E outra coisa é que seja duradoura, que a sua vida seja, tenha longevidade, amém? Que você viva muitos anos. E quando eu falo isso, gente, lembre-se que você é uma pessoa filha de Deus eterna. Você não vai viver só 80, 100 anos. Nós vamos viver eternamente com Deus. Isso que é importante você entender. É aquilo que eu falei. Todos são eternos. Alguns vão enfrentar a morte eterna e outros vão estar ao lado de Deus na eternidade. De que lado você está? Claro que nós queremos estar do lado de Deus. Talvez o mais triste do inferno, além da dor, do ranger de dentes, talvez o mais triste seja essa ausência de Deus. Você nunca mais vai poder buscar Deus, nem vai ter uma chance. E outra, gente, não vai ter gente dizendo que está injustiçado no inferno, não, porque você está ali e a justiça de Deus é perfeita. O mais triste é quando você nunca chegou na sua vida e falou assim: olha, eu errei. Já teve essa situação que você reconheceu que eu fiz algo de errado? A gente é criança, a gente falou, eu errei. O inferno vai estar cheio de gente assim, dizendo: eu mereço, aqui sim. Realmente eu deixei as coisas de Deus para lá. Eu construí a minha vida longe de Deus. Sabe, eu não coloquei nada de Deus na minha vida. Olha que triste isso, né? Deus está dando a oportunidade para a gente construir. E a Bíblia, ela traz uma figura muito interessante. Nós somos pedras vivas. Nós não estamos só construindo. Nós fazemos parte da construção de Deus. Amém? Olha que maravilha. Você e eu somos pedras que vão se encaixando. E nós vamos formando o reino de Deus, a eternidade, através da vida. Você é muito importante na minha vida, meu irmão e minha irmã. Nós aqui da Igreja Simplicidade, cremos que nós somos parte uns dos outros. Por isso é muito importante ter vocês lá. Algumas pessoas não puderam vir, mas é bom estar perto de vocês. Vocês são nossas famílias aqui. Nós estamos construindo algo eterno. E faz parte não só a nossa igreja, mas todas as igrejas. Essa igreja aqui na frente, faz parte da construção de Deus de alguma forma. As igrejas batistas, as outras igrejas, né? As demais igrejas, todas elas fazem parte de um propósito maior, que é o reino de Deus. E nós fazemos parte desse projeto de Deus. E a Bíblia diz que desde a eternidade, Jesus foi crucificado como fundamento de tudo isso. Olha que maravilha. Deus já sabia que sem a morte de Jesus na cruz, jamais nós poderíamos chegar até a eternidade. Então a base de toda a eternidade está ali, o Filho de Deus e a graça dele. Ele se deu por mim e por você. Não é pelo meu mérito nem pelo seu mérito, é pela graça de Jesus. Se você está conquistando coisas, não seja aquelas pessoas que dizem: olha, pelas minhas próprias mãos eu consegui isso, pela minha força, pela minha capacidade. A Bíblia diz assim: graças a Deus. Você que é agradecido a Deus, fica de pé. Nós vamos encerrar o culto.